Sabe aquele filme de fantasia, meio castelo medieval, contos de fada e tudo mais, que meio que te relembra a tua infância? Com aqueles castelos com passagens secretas e tal? Basicamente é isso que o filme A Princesa do Star Plus traz pra gente. E esse filme basicamente traz uma princesa que não quer ser forçada a casar e é isso, e acabou. Não, brincadeira. Basicamente, o filme tem 1h30 e realmente representa uma princesa que está presa numa torre pelo fato dela não querer casar à força com um cara que só tem interesse aqui nas terras e no poder do reino dela. Ele, logo de início, a gente percebe, né, que ele não tem uma índole boa, ele não tem nenhum interesse amoroso em cima da princesa, ele somente quer poder acima de tudo. E ele faz o que for possível, né, para conseguir esse domínio maior aqui do reino, e uma das coisas que ele faz é prender a princesa na torre justamente para que ela case à força com ele. Só que o problema é que a princesa não quer casar com ele, então ela faz de tudo para não conseguir fazer isso, e isso, claro, que acaba influenciando ela a lutar muitas e muitas vezes com várias pessoas ali do castelo de uma maneira extremamente que te deixa sem fôlego de tão legal que é, mas claro que eu já falo sobre isso porque tem aí alguns pontos especiais aqui do filme, mas basicamente tudo isso decorre em praticamente aí 1h30 de filme, que parece pouquinho, só que tem tanta informação, tanta cena, tanta aventura aqui no meio, que o filme acaba passando bem rapidinho, na verdade. Então, apesar desse roteiro meio simples, digamos assim, né, dela não querer casar à força, apesar dele ser simples, ele é muito funcional, porque ele acaba funcionando de uma maneira muito bem ao longo dessa 1h30. Isso, claro, que fica também muito a cargo dos atores que estão aqui nesse filme, como, por exemplo, a própria princesa, que é interpretada pela Joey King, e se vocês não lembram muito bem dela, ela atuou naquele filme A Mentira, também A Barraca do Beijo, esteve em Invocação do Mal, e também fez aquela série perturbadora The Act, lá que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque ela é um pouquinho forte. E a gente também tem o Dominic Cooper como o papel do Julius, né? E aqui, se vocês lembram, ele já fez Mamma Mia e tudo mais, e ele é um cara que te dá raiva, não tem como não ficar com raiva desse personagem aqui no filme, porque realmente ele é um cara extremamente machista, abusivo, só quer poder acima de tudo, igual eu já falei, e sim, dá muita raiva do papel dele aqui no filme, mas calma que tudo isso se desenvolve, tem um desfecho lá no final que eu não vou dar um spoiler forte aqui, porque senão acaba a graça pra vocês. Mas basicamente esse filme como um todo, ele te entretém bastante, justamente pelo fato dele ter cenas de luta praticamente a cada segundo, assim. Você não vê, digamos assim, momentos onde o filme para dar aquele reforço nos diálogos, nos acontecimentos e tudo mais, não, porque quando o filme dá uma paradinha pra tentar explicar um pouquinho do passado da princesa, ele volta pra cenas onde ela está lutando, onde ela está aprendendo a lutar pra justificar o porquê que ela tá fazendo tudo aquilo, né, pra justificar de onde ela tirou tantas habilidades pra tentar sobreviver dos caras que estão tentando manter ela presa ali na torre. E isso acaba fazendo sim com que o roteiro seja simples, né, tipo, não adianta você chegar aqui e assistir esse filme pensando, nossa, eu vou encontrar uma superprodução, um roteiro extremamente elaborado, não, porque o roteiro é tão simples, com tão poucas falas, inclusive, que ele nem se dá ao trabalho de perguntar o nome da princesa. Você termina o filme e você pensa, ué, mas qual é o nome dessa garota? Porque, realmente, você não sabe o nome dela, você não sabe o nome do pai dela, nem da mãe dela, né, que são o rei e a rainha. Acho que a única pessoa que você sabe o nome praticamente é uma guria lá que ela luta no meio do filme, que é quem ajudou ela a treinar, né, quando ela era mais nova, do Julius, que é o cara com quem ela iria casar, né, o cara que não presta, e da irmã dela, que é a Violet. De resto, só chama de rei, princesa e rainha e acabou por aí. Mas isso não é tão importante assim, porque o objetivo do filme ele é claro desde o início e ele mantém aquilo até o final. Uma princesa que não quer casar e quer sair daquela torre a todo custo. E eles fazem isso de uma maneira muito clara e muito objetiva, e essa maneira clara e objetiva é o que chama a atenção, porque ela é elaborada de uma maneira diferente. Isso porque a maneira que a princesa encontrou de sair lá da torre, né, do cativeiro dela para lutar pela vida dela, é justamente lutando, né, igual eu já falei, ela aprendeu a lutar lá no passado, então ela usa todos esses conhecimentos para tentar sobreviver. Então ela usa ali de tudo que ela encontrou na frente dela para lutar, né, para conseguir vantagem e tudo mais em cima das pessoas, e são todos homens que lutam com ela, só tem uma única mulher que luta lá no finzinho do filme, né, junto com ela e tal, mas na maioria das vezes são homens de estaturas diferentes, de tamanhos grandes, menores do que ela e tudo mais, e ela dá conta de todos eles. Parece estranho, né, você imaginar que uma menininha de, sei lá, 1,60 m, 1,65 m, né, bem pequenininha e tal, consiga dar conta de todos esses homens, de tudo mais. Só que a maneira como essas cenas são feitas, elas são tão legais de assistir, porque as lutas elas são muito bem ensaiadas, o que lembra até mesmo aqueles filmes antigos do Jack Chan, do Bruce Lee e tudo mais. E isso, claro, que fica muito a cargo do diretor Lee Van Kiet, que é o cara que dirigiu aqui esse filme, e ele até tem outros filmes no currículo que tem meio que essa pegada de luta, né, de pegar objetos, de fazer a pessoa sobreviver e tudo mais. E um desses filmes é o Fury, que tem aí até mesmo
tendo 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, e eu vou colocar o trailer aqui no cantinho pra vocês irem vendo enquanto eu tô falando. E além de ter 95% no Rotten Tomatoes, ele tem 82% de aprovação do público que assistiu, né? Então a gente vê que esse diretor, ele tem meio que essa pegada de luta e tal, e as cenas de luta, elas são extremamente dinâmicas, porque igual eu comentei, esse filme tem 1h30 e pouquíssimos momentos são cenas de diálogo, né? Realmente, a todo momento tá tendo luta, tá tendo quebração e tudo mais, e você fica realmente impactado com aqueles tipos de cena. E cada uma dessas cenas de luta, né? Desde o momento em que a Princesa sai do quarto dela, lá daquele cativeiro, cada uma dessas cenas meio que vai te trazendo como se fossem chefões de jogos, né? O primeiro obstáculo são os caras um pouquinho mais fracos, onde a gente tem aquela noção, né? De como é o desenvolvimento da princesa, como que são as habilidades dela e tudo mais. De repente, ela sai da torre, desce um pouquinho as escadas, aparece uns caras um pouco mais fortes, você pensa, epa, agora vai acontecer alguma coisa aqui, mas ela dá um jeito e parece que o grau vai aumentando conforme ela vai descendo a torre, né, até chegar no andar de baixo, que é onde tem o chefão, que obviamente você já deve ter imaginado, né, que é o cara com quem ela deveria ter se casado, né, é o cara que quer ali forçar ela ao casamento. Então, cada uma dessas etapas, né, cada uma dessas fases, desses chefes aqui que vão aparecendo, são cenas assim de tirar o fôlego, claro. Você percebe que o CGI do filme não é de todo bom em determinadas cenas, né, mas por sorte que o filme não se ancora somente em CGI, realmente tem muita coisa prática, né, porque igual eu falei, tem muitas lutas ensaiadas, muito bem coreografadas e tudo mais, então eles, apesar de quererem usar o CGI em determinados momentos, eu fico até feliz que eles não tenham usado, porque parece que o orçamento desse filme não foi de todo bom, porque nas cenas onde a gente percebe que sim, existe um CGI, são cenas um pouco mal feitas, né? Então que bom que não aparece. Mas de todo modo tem algumas coisinhas que me incomodaram um pouquinho, são aquelas questões de você tem noção de que aquela menina deve ter uns 50, 60 quilos, você tem noção de que a altura dela é pouquinho, mas ela tem uma força desgramada, ela consegue pegar um homem e jogar longe. E isso às vezes me incomoda um pouquinho, porque às vezes me bate na cabeça que isso daí não respeita um pouco as leis da física, né? Mesmo ela tendo sim aquele conhecimento de como lutar, de como manusear uma espada e tudo mais, você pode até ter conhecimento de uma espada, meu amor, mas você não tem como desenvolver uma força pra jogar um cara de, sei lá, 3 vezes o teu tamanho, né? Não tem como fazer isso. E outras coisas que às vezes me incomodam também é aquele momento onde a personagem está lutando com um monte de caras e às vezes somente um tá atacando ela e os outros ficam ali fazendo aqueles movimentos de fundo, sabe, de background, como se fica, opa, será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou, meu Deus, o que eu faço agora? Sabe como eles ficam como se fosse aqueles bonequinhos João Bobo, assim, sem saber o que fazer? Isso acontece bastante, porque igual eu falei, às vezes tem cenas onde elas lutam, onde ela, né, e a outra menina que luta com ela, elas lutam com muitas pessoas, então não faz muito sentido, às vezes, todas essas pessoas ficarem somente olhando, sendo que o objetivo dessas pessoas é pegar, capturar essa princesa. Só que claro que esse filme, né, além de ter todos esses momentos de ação, ele consegue encontrar ali algumas brechas, né, algumas pausas pra fazer a gente dar risada, porque isso é uma coisa legal desses atores que participaram aqui, né, não dos vilões do caso, mas da Joey King, porque a gente percebe que não sei se vocês devem ter reparado, né? As obras que ela participou normalmente são obras de drama, aquela comédiazinha romântica. E aqui a gente vê que ela tem uma pegada muito boa pra ação. Eu acho que ela tem um futuro legal aqui, se ela quiser realmente entrar nesses tipos de filme, né? Porque além também dela ter esse pegada pra ação, ela também tem um quezinho de comédia, né? Que é legal a gente reparar em determinadas cenas onde ela para e você fica, ei, o que essa mulher tá fazendo? E às vezes parece que em determinadas cenas que ela faz isso, não é algo forçado, sabe? É alguma coisa legal de assistir, porque parece que é natural que ela tá fazendo aquilo dali, tipo, ela para a cena e, opa, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar um copo de cerveja aqui porque eu estou cansada. Então aqui fica a recomendação, se vocês gostam de um filme leve, com muita pancadaria, claro, repito, não esperem cenários grandiosos, não esperem roteiros grandiosos, mas sim um filme para entreter. E se você curtiu o vídeo, não esquece do like, de compartilhar esse vídeo com a galera, e ó, vou deixar aqui embaixo também 2 vídeos que você talvez possa gostar. Tchau, até o próximo vídeo.